Olá, boa tarde! Entrando na nossa live semanal e hoje nós vamos falar especificamente com as mulheres que desejam recuperar o seu libido. Afinal, libido é assunto de saúde. Libido é um ponto que muitas mulheres sofrem, tem tabu, tem vergonha em falar sobre esse incômodo, em falar sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre esse tema e vamos mostrar o poder dos alimentos na recuperação desse libido. Combinado? Já vão chegando, já vai convidando uma amiga, clica aí no aviãozinho e chama uma amiga para estar juntas nesse bate-papo, tá bem? Então vamos lá, vamos começar falando sobre esse assunto bem polêmico e bem receoso para muita gente, que é o libido. Libido está aí relacionado com o desejo. Então, tem mulheres que apresentavam um nível de libido, de desejo pelo seu parceiro e tem percebido que esse desejo não está mais como era antes. E vários motivos, várias causas podem estar associados a isso. Sempre que tem algo que nos incomoda, sempre que tem algo que a gente sabe que não tá legal, que não tá bacana, a gente precisa reconhecer. Primeiro, que não está bem. Segundo, por que eu estou assim? Por que o meu libido tá indo embora? Então, eu vou citar aqui algumas causas, ok? Então, a gente sabe que uma mulher mais inflamada, uma mulher que tem uma doença inflamatória de base, uma mulher que tem depressão, uma mulher que tem um quadro de ansiedade, uma mulher que faz uso de antidepressivos, de medicamento, tem associado aí a queda do libido, do desejo sexual. Meninas ou mulheres que também fazem uso do método anticonceptivo oral, comprimidozinho, tem associado também com essa queda do libido. E claro, as mulheres que estão entrando na fase da menopausa, as mulheres de mais de 40 anos, as mulheres que estão aí na perimenopausa ou na menopausa em si, devido à queda do estrogênio, também da mudança dos níveis de testosterona, ela começa sim a sentir nitidamente essa queda de libido. Então, uma mulher que está nessa fase, ela precisa entender como melhorar isso. Ter um sintoma, ter um desconforto, não significa que você precisa conviver com ele. Esse desconforto é para a gente procurar solucionar, procurar resolver o que está lhe incomodando, tá bem? Então, resumidamente, essas são as principais causas, queixas associadas com essa queda do libido. Agora, como a alimentação, como a nutrição pode auxiliar no aumento desse libido? Será que pimenta realmente funciona? Será? Não tem aí uma questão relacionada com o uso de pimenta, se é afrodisíaco? Algumas ervas, será que também funcionam? A gente vai falar sobre isso, tá bem? Eu quero destacar, antes de a gente entrar na alimentação em si, alguns fatores que também estão relacionados com essa queda do libido. Sono ruim, tá? Então, uma mulher que não tem um sono de qualidade, que não dorme o suficiente, uma mulher que está ansiosa, depressiva, estressada, reflete no sono e também reflete nesse libido, né? Uma mulher estressada, ela não quer saber de ter relações sexuais, ela quer distância do parceiro. Por quê? Porque ela está estressada, ela está com o pavio curto, ela está sem paciência, ela está pensando em mil e umas atividades, mil e uma coisas que ela tem para fazer. E aí isso fica para depois. E olha lá. Então, o sono interfere também nesse libido, tá? Tem estudos, inclusive, que mostram essa relação direta. Por quê? Tanto o sono de má qualidade
quanto o estresse aumentam o cortisol. Já ouviram falar do cortisol? Provavelmente sim, você está estressada, o cortisol está alto. E o que é que esse cortisol causa? Né? Então, esse cortisol, ele interfere, olha que interessante, na transformação do DHA em testosterona. A mulher também tem testosterona, então nós temos o estrogênio, que a gente tanto fala, mas a gente também tem a testosterona. E os níveis adequados de testosterona estão associados com o quê? Com o aumento da vasodilatação no corpo da mulher e com o aumento do desejo sexual. O que é que a gente está falando? Libido. Então, a mulher estressada tem sim uma explicação fisiológica para ela não estar afim de ter relações sexuais, essa queda de libido, tá bem? Outro ponto, muito cuidado com o uso excessivo de hormônios, né, de reposição hormonal, de uso, né, de testosterona. Então, a mulher que vive usando essa testosterona em comprimido, seja lá qual for a via, é essencial ter esse cuidado, porque o excesso de testosterona inibe o estradiol. Então, a gente tem que ter níveis, adequados. Não pode ter nem excesso, nem falta, nem de testosterona, nem de estradiol. E é importante também a gente falar que muitas mulheres fazem parte do grupo de risco. Então, são mulheres que não podem fazer uma terapia hormonal. Então, a mulher que tem maior risco ou histórico na família de câncer de mama. Então, a mulher que tem maior risco de câncer, provavelmente essa mulher não vai realizar a terapia hormonal. Então, para essa mulher ainda mais essencial, um estilo de vida que promova amenizar esses sintomas tão desagradáveis, tá bem? Então, vamos para a alimentação. Como é que a alimentação pode melhorar esse libido aí nessa mulher? Primeiro, vamos falar da dopamina. Então, o cacau, olha aí, o primeiro alimento. O cacau que está aí, tanto o cacau em pó quanto o chocolate 70%, certo? Que tem na sua composição o cacau, maior concentração de cacau, aumenta a dopamina. E a dopamina é um estimulante, então aumenta o desejo, tá? Então, o primeiro alimento que você pode incluir mais na sua alimentação. Sem falar que tanto o cacau quanto o chocolate a partir de 70%, eles contribuem também para a vasodilatação. Então, quanto mais a mulher tem essa vasodilatação no seu corpo, menor vai ser esses desconfortos, tá bem? Então, o cacau aí, tá vendo chocolate? Chocolate 70% não é só para perder peso, mulherada. Tem os fitoquímicos também nesses alimentos, certo? Agora vamos aqui para os mais conhecidos ou os mais polêmicos, se é que a gente pode falar assim. Maca peruana. Vocês já ouviram falar da maca peruana? Virou aí um sucessinho, né? Vira e mexe, alguém tá usando, tá recomendando a maca peruana. A maca peruana é um pozinho, né? Geralmente as pessoas compram em pó, na forma de pó. E ela contribui para o aumento do DHA, que é um precursor da testosterona. Então, a maca peruana também ajuda nessa questão do aumento do desejo, da vasodilatação, certo? Por aumentar os níveis de testosterona. Outro fitoquímico, outro item que a gente pode incluir aqui na nossa lista é o Tribulus terrestres, que também tá bem conhecido ultimamente, bem comentado. Então, uma colher de chá por dia, a gente consegue também aumentar essa produção de testosterona na mulher, tá? O ginseng coreano
Tudo que vocês pensarem aí, imaginarem de raiz, então a cúrcuma, o gengibre, o ginseng coreano, eles também ajudam nesse efeito de aumentar a testosterona. Sem falar que gengibre, esses ginseng coreanos são adaptógenos. O que é isso? Reduz o cortisol. E lembra que a gente falou que o excesso de cortisol tem impacto nos níveis de testosterona? Né? Então, muito válido a gente incluir esses alimentos, certo? Agora um aqui que eu coloquei também, a geleia real. Eu não sei se vocês conhecem a geleia real. A geleia real que é produzida pelas abelhas, faz parte aí dos produtos apícolas. Então é uma geleinha mesmo, geralmente vende em potinhos. Então essa geleia real também contribui para o aumento da testosterona. Então a mulher incluir esse alimento no seu dia a dia, né, na forminha ali, bota no lanche, bota na fruta e consome, certo? Aproximadamente 1 colher de chá, então pouquinho desse item a gente já tem efeito. Como consumir o ginseng? A gente pode, essas raízes, ginseng, gengibre, cúrcuma, a gente pode usar no formato de pó. Tem gente que usa, tá? Por exemplo, adicionar em preparos de vitaminas, smoothies, mas também você pode fazer o chá. Então, no shot também tem gente que usa o pozinho, né, da cúrcuma, do ginseng, do gengibre, tá? Então, você pode incluir no chá, pode incluir no shot, pode incluir como chá, pode incluir no shot, pode incluir numa vitamina, no smoothie. Ele é bem fácil de incluir, certo? Então, a geleia real é outro alimento. Respondido, Milena. Então, pessoal, quanto mais uma vez reforçando, a gente tem que ter os níveis adequados de testosterona e estradiol. Então, é muito comum na mulher de mais de 40 anos que já tem essa queda natural do estrogênio e também essa alteração da testosterona, a mulher ter essa queda de libido. E aí, muitas mulheres ficam presas, ficam ressentidas de falar, de comentar, de tocar no assunto. Ah, é assim mesmo, tô ficando velha, né? Às vezes dizem isso, tô ficando velha. As pessoas associam muito essa fase da menopausa com envelhecimento, e não é uma verdade, porque mais de 1/3 da vida da mulher, ela vai passar na menopausa. E durante essa fase, ela pode sim ser uma mulher produtiva, uma mulher bem resolvida, uma mulher saudável, uma mulher que ameniza esses sintomas, uma mulher que vai aí ter sua casa, conviver com seu parceiro, conviver com os netos que vão chegando. Então, a mulher tem uma vida pela frente. Então, a gente não pode simplesmente se acostumar com os desconfortos. Tá bem? Então, saber o que acontece é importante, saber que sim, tende a ter esses sintomas, mas isso não significa que você precisa conviver ou ter um impacto negativo com eles, certo? Aí a Milena tá falando algo bem interessante, tá vendo? Ó, a testosterona baixa, né? O fato de usar anticoncepcional contínuo também reduz o libido e antidepressivo. Então pronto, foi o combo aí, infelizmente, que contribui realmente para essa baixa libido. Mas a gente consegue melhorar, certo? Anticoncepcional é essencial. Fazer os ajustes de micronutrientes. Então, complexo B, certo? Porque tem deficiência associada. O fato do antidepressivo, né, também ajustar, porque também tem deficiência de alguns nutrientes associados à vitamina D, com depressão. Então a gente vai ajustando os nutrientes para promover o equilíbrio nesse corpo, para equilibrar com o uso do medicamento. Medicamento muitas vezes não resolve
sozinho, tá? Então, por isso que às vezes a gente ouve, escuta bastante. Ah, eu tô tomando remédio, mas não tô vendo efeito. Principalmente o antidepressivo, porque ele tem um tempo inicial para começar a fazer efeito. E também porque tem depressão, é uma doença inflamatória, é uma doença que tem vários fatores associados. Então não é só tomar o comprimido e tá tudo resolvido. E é essencial equilibrar com essas mudanças que essa medicação causa, tá? Então, deficiência de nutrientes complexo B, principalmente, precisa ser ajustado, viu? Porque senão você vai conviver com esses desconfortos e vai ter aí uma deficiência nutricional associada, que aí vira um ciclo de fato vicioso, tá bem? Então a gente já falou do cortisol, né, do estresse. Então o estresse, ele baixa, né, os níveis de testosterona. Então a mulher estressada, ela vai ter também essa queda de libido. Outra coisa, meninas, a gente também tem a questão do libido com o peso, né? Então, quanto mais peso essa mulher vai tendo, mais desconforto com esse corpo, ela já não se sente bem, ela fica mais inflamada, porque a mudança desse peso, a mudança corporal, tem impacto no espelho, quando a gente olha e não gosta, não se sente bem. Tem uma questão da autoestima, mas tem uma questão fisiológica, tem uma questão do ponto de vista de saúde. Então, a gente tem alterações nesse corpo. A gente altera a produção hormonal também, porque no tecido adiposo, na gordurinha, a gente tem um aumento da enzima aromatase. E essa enzima aromatase interfere nos níveis de hormônios. Então, ter gordura a mais, ter tecido adiposo a mais também aumenta a inflamação. Quanto mais inflamada essa mulher estiver, menor vai ser o seu libido, tá? Então vejam que o libido está muito associado com a condição de saúde dessa mulher. Uma mulher saudável, uma mulher que está plena, ela vai ter desejo sexual. É natural, é instintivo, é fisiológico a gente desenvolver e ter esse desejo, tá bem? Então, a gente falou também da questão do peso, tá bem? Outra coisa, uma coisa que dificilmente você tem ouvido, a questão dos plásticos. Então, o uso constante de plástico no nosso dia a dia, para guardar comida, nas embalagens, lá no supermercado, tem várias Tetra Pak. Então, aquelas embalagens de leite, embalagens de vários produtos que tem ali plástico, óleo, né? Tem muita gente que ainda usa óleo no seu dia a dia, que vende um plástico, né? Aquela embalagem ali é uma embalagem de plástico, enfim. O contato constante com esse plástico, que são os fitalatos de maneira geral, como a gente diz, reduz a testosterona. Olha que interessante. Então, por isso, a gente deve evitar ao máximo o contato com plástico. Garrafinha de água, né? Garrafinha que você compra num sinal, a garrafinha que você compra no supermercado, aquele galão de água que você compra e deixa na sua casa e vai bebendo aquela água ali que tem contato com esse plástico. Então, muito cuidado, evita ao máximo contato com plástico, porque esses fitalatos interferem nos níveis de testosterona. Baixando o nível de testosterona, também vai baixar o seu libido. Sem falar que, né, esse plástico tem várias doenças, principalmente para a mulher, associada à endometriose, certo? Então, esses plásticos, tanto plástico quanto essas substâncias, essas questões de produto de cosmético, né? Esse contato externo que a gente tem no nosso dia a dia,
também interferem nos níveis hormonais como um todo, tá? Que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Vejam, a gente falou aqui de alguns alimentos que ajudam a melhorar, já tem mais. A gente falou da questão do sono, a gente falou da questão do anticoncepcional, antidepressivo, foi? Do estresse, tudo isso está relacionado com o libido. Quem diria, hein? Que tudo isso, peso, não foi? A gente também falou a questão do peso, a questão da gordura corporal. Tudo isso relacionado com o libido, tá bem? Então, o que eu anotei aqui também pra gente falar? A gente aumentar nessa mulher a vasodilatação. Então, é outra forma que o alimento, que a nutrição pode lhe ajudar. Então, ó, inserir romã, que também é um anti-inflamatório, alho, um vasodilatador excelente, melancia, certo? A melancia tem a citrulina, que é um aminoácido, principalmente naquela partezinha branca. Então, essa citrulina aumenta a produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador. Por que, Nutri, aumentar a vasodilatação é bom para o libido? Ó, vou fazer um paralelo com o homem, tá? Porque no homem é muito mais claro, muito mais notório. Para um homem ter a ereção, para o pênis do homem ficar durinho, né? Vamos usar esse termo. Precisa de quê? De sangue. Ali é um sangue que deixa o pênis naquele formato. Na mulher, isso não é visível. Isso não é, né? A gente não consegue ver. Mas toda a região, né, da mulher precisa ser vascularizada para ela ter prazer, tá? Então, para ela ter todo o clítoris, toda aquela região ali precisa de sangue para que ela tenha prazer durante o ato sexual, tá? Então, numa mulher, por exemplo, tem mais de 40 anos, o que é que acontece também? Devido à baixa do estrogênio, baixa lubrificação vaginal. Então, essa mulher vai ter baixa lubrificação, pode causar dor, pode causar desconforto. A musculatura da vagina da mulher já não tá tão firmezinha, também tem essa alteração devido ao estrogênio. Então, aumentar a vasodilatação faz parte da intervenção para a gente melhorar esse libido. Então, melancia, alho, romã, pimenta. Não se fala tanto que pimenta é afrodisíaca, né? Que o baiano é quente porque consome muita pimenta. A gente não escuta isso bastante. Por quê? A pimenta é vasodilatadora e a pimenta também inibe a dor durante o ato sexual. Porque na pimenta nós temos substâncias que controlam as prostaglandinas, que são substâncias relacionadas com a dor. Olha que interessante. A pimenta também aumenta a norepinefrina, que está relacionado com o aumento do desejo, da excitação, e está relacionado com o mecanismo de perda de peso. Por isso que a gente também vê muito a pimenta sendo utilizado como termogênico, né? Existem aí vários produtos, esses potes, né, que o pessoal tá aí na moda, né, de misturar, que tem pimenta. Por quê? Porque a pimenta tem esse efeito também de aumentar a norepinefrina e contribuir para essa perda de peso, certo? O que mais, Nutri, que é interessante botar na minha alimentação? Castanha, amendoim, castanha do Pará, principalmente, que é o que tem maior teor de quê? De arginina. Por quê? A arginina é um aminoácido que aumenta a produção do óxido nítrico. Ouviu essa palavrinha? Óxido nítrico é a mesma coisa de vasodilatação. E a gente explicou já por que essa vasodilatação é importante, tá bem? Então, se você fazer uma combinação, certo? Associar, por exemplo, a citrulina, que a gente falou da melancia,
com a arginina das castanhas, você vai ter ainda mais efeito. Então, você comer uma fatiazinha de melancia e em seguida come 2 castanhas do Pará, entende? Ou no mesmo dia, não necessariamente no mesmo momento, mas ao longo do dia você foi ali e consumiu uma castanha do Pará, amendoim. Então, não tem também essa questão do amendoim ser afrodisíaco, né? Então, olha aí uma explicação também para esse amendoim, certo? A arginina também tem no coco, tem na ervilha, são alimentos que possuem essa arginina, que é esse aminoácido que produz o óxido nítrico, tá bem? Bem, a gente pode também fazer uso, dessas plantas que eu anotei aqui para falar com vocês, as plantas afrodisíacas, né? Que são plantas que reduzem o cortisol, que reduzem o estresse. Então, guaraná, nó de cachorro, vocês conhecem catuaba, não é? A catuaba que tem um alto poder antioxidante, que é vasoprotetor, que é um estimulante geral, certo? Cogumelo do sol, que a gente escuta bastante propaganda. O que mais? Ginkgo biloba, que aumenta o fluxo sanguíneo, né? Então aumenta a vasodilatação, certo? Então são algumas plantas que a gente escuta bastante e que tem sim embasamento, que tem sim explicação para esse efeito de aumentar o libido. Olha que interessante, não é isso? Outra coisa, aumentar a atividade física. Fazer exercício físico vai aumentar a sua vasodilatação em todo o corpo, vai aumentar a sua musculatura corporal, tá? E vai aumentar a inervação. Então, você vai receber ali o efeito dos nervos, né, da parte neurológica, vamos usar assim, de forma mais efetiva, certo? Então, meninas, vejam que tem explicação para essa queda de libido e vejam como a alimentação interfere, certo? Nesse desejo sexual, nessa vontade. Então, se você tá aí com baixa libido, não fica com vergonha, não acha que é normal, você se conhece. Cada uma conhece o seu corpo, cada um conhece o seu ritmo. E se você está se sentindo, sabe, bem para baixozinho, por quê? É descobrir a causa e procurar, dentro da sua realidade, mudar esse jogo. Não conviver com desconforto, mas pegar o desconforto e fazer o quê? E modificar esse ambiente, certo? Bem, é isso que eu tinha para falar com vocês. A gente falou dos alimentos, falou das causas. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaram da live? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida? Me contem. Enquanto eu bebo um gole de água. Como tem um tempinho para vocês receberem a mensagem, tá tudo bem, tudo ok? Então é isso. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 17 horas, nós vamos ter a nossa live, certo? Obrigada, Josenilde. Certo? Então a gente vai falar próxima quarta-feira, eu tenho um encontro marcado aqui, eu e você. Eu vou precisar de um favor de vocês. Vou precisar que vocês compartilhem essa live de hoje com mais alguém, tá? Então compartilha. Pega o link da live, compartilha no grupo. Você tem aquele grupo de amiga, ou você tem um grupo da família, ou um grupo de mulher, né? Esse assunto é mais direcionado às mulheres hoje. Então você vai pegar e vai compartilhar com alguém que você conhece, com a amiga, com a tia, com a mãe, com a avó,
compartilha geral. Assim você vai estar retribuindo esse conteúdo, tá bem? Comigo vai estar retribuindo a mim e vai estar ajudando outra mulher. Que quem sabe não sabe desses efeitos e desses benefícios da alimentação no nosso libido, tá bem? Um beijão no coração de vocês, muito obrigada a todas que entraram, participaram, e a live vai ficar salva, tá bem? Até próxima quarta-feira, 17 horas. Toda quarta-feira, às 17 horas, nós temos um encontro por aqui. Beijão, tchau, tchau.